Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Elisa, sou assistente social da Passos da Criança. Hoje a gente vai ter uma live que a gente vai conversar sobre a violência infantil nesse momento da pandemia. Eu vou apresentar um pouco o meu trabalho, eu sou assistente social, faço acompanhamento com as famílias, faço articulação com as outras instituições dentro da Passos da Criança. Já estou atuando há um ano. Quer se apresentar? Assim. Boa noite, então, a todos e a todas que estão aqui acompanhando a gente nesse momento frio em Curitiba, né? Espero que as pessoas que estão fora de Curitiba, em outros estados, em outros países, até inclusive, esteja tudo bem por aí também. Meu nome é Douglas, eu me chamo Douglas Augusto, sou psicólogo da ONG Passos da Criança, né? Então, nós estamos aqui para discutir esse tema tão relevante, tão importante nos dias atuais, né, e principalmente em decorrência mesmo dessa pandemia que afetou a todos nós, né, tanto crianças, jovens, adultos e famílias, né, como um todo. Então, a discussão desse tema é fundamental e é pertinente para nosso trabalho, inclusive, né. Bom, eu vou dar uma introdução ao assunto, né. Esse ano, em março, foi decretado, né, a questão do coronavírus, né, e com isso, algumas medidas de segurança foram tomadas, como, por exemplo, o isolamento social e o distanciamento social, uma medida de controle, né, e para não disseminar tanto essa doença. Com isso, né, a gente teve vários serviços de convivência que tiveram seus grupos de crianças restritos, né, a gente teve fechamento de escolas, a gente teve fechamento de comércios, e isso causou, né, uma mudança muito repentina na rotina das crianças. E essas medidas de isolamento, por mais que elas sejam necessárias nesse momento, elas podem trazer algumas consequências negativas, tanto para o desenvolvimento integral da criança, também para a proteção. Porque o que acontece? Quando essas crianças elas não estão nos seus meios comunitários, elas não estão nas escolas, elas não estão nas creches, elas não estão nos projetos, nos serviços de convivência, de certa forma, essas crianças que já sofrem algum tipo de violência, elas acabam perdendo um pouco desse apoio social que tem, né? E por mais que as crianças elas não sejam necessariamente com o coronavírus um grupo de risco, eles sofrem indiretamente, né, com essa pandemia, seja por algumas questões, né, dos pais que perdem emprego, né, a gente vai falar um pouquinho melhor disso mais para frente, né? Só complementando, Elisa, isso que a Elisa traz é importante também, essa questão do impacto da pandemia, né, nas questões familiares, da perda de emprego e também da falta de escola, né, das crianças nesse momento atual, porque isso até reforça mesmo o trabalho que a instituição, que a Passos da Criança faz, principalmente nesse momento de pandemia, né. Só contextualizando um pouco, a ONG Passos da Criança, mais conhecida como Passos da Criança, mas o nome verdadeiro mesmo é Associação Iniciativa Cultural, mas nas redes sociais e também, se procurar no Google ou em outras plataformas, também como Passos da Criança, encontra a nossa instituição. A ONG Passos da Criança existe já desde 2004, desenvolvendo trabalhos aqui com a comunidade da Vila Torres, né? E esse trabalho se estende aí para Curitiba inteiro e também já foi desenvolvido parcerias, né? Com outras partes e outras fontes também do Brasil e do mundo, inclusive, né? Então, isso que a Elisa traz é fundamental para a nossa discussão e nós vamos salientar isso volta e meia também nos nossos diálogos aqui, para reforçar a importância mesmo do papel da família, né, do vínculo da família e também do vínculo de instituições, de ONGs que desenvolvem trabalho e continuam desenvolvendo trabalho nas comunidades, escolas também que continuam desenvolvendo trabalho nas comunidades e também nas cidades aí, com as crianças e com as famílias, né? Esse trabalho é fundamental e tem tudo a ver com o tema sobre violência infantil, e também a violência infantil se estende para outros tipos de situações, né? Violências com adultos, violências com idosos e violências com adolescentes, inclusive, né? Desculpa, Elisa. Bom, o Douglas contextualizou um pouquinho, né, o trabalho da Passos da Criança, eu vou contextualizar um pouquinho o território, né? Aqui a Vila Torres, ela é um território que fica bem próximo ao centro, mais ou menos 2 quilômetros do centro de Curitiba,
E ele traz um contraste muito grande, porque por ser próximo do centro e por fazer parte de bairros, ficar entre bairros de classe média alta, o que a gente tem? A gente vê uma grande segregação socioespacial, né? A Vila Torres é um local de alto índice de vulnerabilidade dentro do índice de desenvolvimento humano municipal. Ela fica entre os mais baixos, junto ali com o Parolim, né, que tem uma realidade também bem próxima, assim, né, fica próximo ao centro. O Parolim tem proporções um pouco maiores que a Vila Torres, né, mas quando a gente fala de territórios e de crianças, né, a gente atende ali crianças na Passos da Criança, que são crianças já em situação de vulnerabilidade. Quando a gente tem um contexto de pandemia, que essas crianças elas estão isoladas da escola, elas estão assim, sem estar participando das atividades do projeto, essas crianças, essa situação de vulnerabilidade, ela tende a se agravar, né? Então, eu vou passar para o Douglas, para ele falar um pouquinho sobre os tipos de violência contra a criança, né? Para a gente contextualizar também sobre o que a gente está falando, né? E todo mundo ter noção. Uhum. Obrigado, Elisa. Bom, há vários tipos de violência, né, com os seres humanos, inclusive. Especificamente com as crianças, a nossa discussão vai se pautar de acordo com a nossa dinâmica, né, de atuação com as crianças e com as famílias. Talvez nós não vamos conseguir abordar todo o assunto sobre a violência em relação à pandemia, né, mas nós vamos tentar trazer de uma forma muito clara e muito acessível para todos vocês que estão nos escutando, para que vocês compreendam a importância de lidar com esse tema, de trabalhar com esse tema na nossa atualidade, né? Então, para isso, e para também não cometer nenhuma gafe, eu peço licença para vocês, porque nós fizemos uma apresentação aqui em PowerPoint, inclusive, para anotar todos os pontos chaves que nós consideramos importantes para discutir com vocês atualmente, né? Então, a princípio, nós vamos discutir de uma forma um pouco mais técnica, mas também vamos trazer um pouco da realidade também da comunidade, também um pouco da nossa percepção enquanto instituição, enquanto profissionais da área da saúde, da área da educação, e que estão aí lidando diariamente com essas demandas familiares, né? Começando, atualmente, ali na ONG, nós desenvolvemos trabalhos de prevenções mesmo, para fortalecer o vínculo familiar, né? Fortalecer o vínculo com a comunidade, com a família, principalmente com a criança, né? Então, o trabalho que nós desenvolvemos com a comunidade, com as crianças especificamente, ele acontece em horário de contraturno escolar, né? Ou seja, se a criança estuda de manhã, ela vem de tarde para o projeto, ou se ela estuda de tarde, vem de manhã para o projeto. E também desenvolvemos atividades no período da noite, né? Nesse momento de pandemia, essas atividades presenciais acabaram sendo canceladas por conta mesmo dessas restrições e de todo o aconselhamento das unidades de saúde, das instituições de saúde, até mesmo para evitar a proliferação desse novo coronavírus, né? Apesar disso, estamos aprendendo muitas coisas, estamos aprendendo a lidar e atender de outras formas também para continuar esse trabalho da instituição, né? Indo para um contexto mais teórico nesse sentido, tem algumas pesquisas que nós conseguimos pesquisar na internet, também através de artigo e através também das unidades de saúde que disponibilizam dados para a gente se situar ainda mais sobre esse assunto, né? Tem aqui, deixa eu ver. Segundo dados da agência brasileira, né, aqui dados nacionais mesmo, um relatório da organização não governamental estima que até 85 milhões de crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos poderão se somar às vítimas de violências físicas, violências emocionais e violências sexuais nesse período de pandemia. E o que isso traz para a gente de dados também, inclusive, né? Os principais tipos de denúncias no Brasil são denúncias de negligência, denúncias de violências psicológicas e violências físicas, né? Isso são fontes da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. E o que isso significa para a gente? Que essas violências acontecem principalmente no contexto familiar, na casa da criança, ali no contexto ali onde que a criança vive, ou seja, tem muitos casos mesmo que vêm pessoas externas à família, né, que acaba cometendo violência, mas normalmente esse tipo de violência, esse tipo de negligência acontece na relação com as famílias, seja o pai ou mãe, seja tio, tia, avô, avó, né, que se enquadra nesse sentido também, irmãos, inclusive, né.
Um dado que eu não falei aqui para vocês, que é sobre a violência sexual, né? E segundo dados ainda das unidades de saúde, eles dizem que, e também dá para, nas teorias, né? Dizem que existem 3 tipos de violência sexual, a princípio, né? Tem o abuso sexual, a violência sexual mesmo, propriamente dita, e a pedofilia. Sendo que o abuso sexual é, o abusador é quem comete a violência sexual, independentemente de qualquer transtorno mental, psicológico ou de personalidade, inclusive, né? Depois dá para exemplificar um pouquinho melhor sobre isso. E a violência sexual é uma violência dos direitos sexuais por abusar ou explorar o corpo e da sexualidade do garoto ou da garota. Ou seja, quando a gente fala desses assuntos de violência, abuso sexual, nós temos que levar em consideração esses 2 gêneros, tanto o gênero masculino, feminino, e também outros tipos de gêneros que as pessoas se enquadram, que as pessoas se identificam mais nesse sentido, né? Então, há esse tipo de exploração também. E a pedofilia, que consta na classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, que é o CID. E diz respeito a transtornos de personalidade, transtorno de humor, até inclusive, em muitos casos, em artigos até relatados, né, nesse sentido. Exemplificando um pouco mais sobre isso, até nós traz à tona, inclusive, a necessidade de se diferenciar desses 3 conceitos, tanto abuso, quanto pedofilia e quanto a violência sexual, porque, sendo que a pedofilia é considerado como um transtorno, né, mental, um transtorno de personalidade, a violência sexual é a exploração mesmo do corpo, a exploração exploração de as pessoas procuram vídeos na internet, às vezes, né, explorando esse lado aí infantil, e o abuso sexual é caracterizado também por conta dessa exploração sexual nesse sentido, né? Mas também predomina mais essa questão da parte sexual, segundo as pesquisas, dizem que quem sofre mais com isso, a maioria das vezes, são as meninas, né, do sexo feminino, justamente por conta da exposição, justamente por conta de estar ainda mais nesse período de pandemia, né, tá isolado mais em casa, não ter tanto acesso com a escola, e a escola não conseguir acompanhar, até inclusive, né, e tem muitos dados hoje em dia que nós podemos ter acesso, até que nós vamos depois discutir mais além disso, mais isso com vocês, né, para que vocês também percebam a real importância de nós trabalhar esse tema hoje em dia com as crianças e também trabalhar esse tema no contexto familiar, né, nesse sentido. Esse só para exemplificar o conteúdo, né, e também depois nós vamos trazer mais aí discussões relacionadas até mesmo à nossa prática. Tem mais alguma coisa? Agora nós podemos entrar daí em algumas outras características, né, de como que as pessoas podem discutir esse tema em casa, principalmente os pais, até correlacionado às perguntas que nós recebemos. Nós vamos depois exemplificar também, tentar responder da melhor forma possível as perguntas, mas acho que quando nós vamos destrinchar o tema aí, vai aparecer muitas respostas também saudáveis para as perguntas que nos mandaram, inclusive, né? Como que os pais, né, podem preservar ou proteger as crianças nesse contexto de violência, né? Tem muitas dicas que as pessoas divergem, mas também é tudo para melhorar o bem-estar das crianças, melhorar o bem-estar do convívio familiar também, nesse sentido, né? E a primeira dica que nós da instituição podemos salientar, podemos reforçar com vocês, é tentar conversar com as crianças de uma forma saudável, tentar aproximar as crianças para os pais, né? Tentar aproximar as crianças para um diálogo onde as crianças se sintam acolhidas, principalmente, para poder relatar, talvez, e para poder sentir confiança ali nos próprios pais, né? Explique para a criança quais são as partes íntimas do corpo. Isso é uma das dicas fundamentais, porque quando a gente fala em violência, principalmente em violência sexual, é importante que as crianças conheçam até mesmo as partes do corpo, as partes íntimas, inclusive, e ela mesmo possa, ali no diálogo junto com os pais, entender a importância de se preservar essas partes íntimas para que nenhuma pessoa, de forma indevida, de forma maliciosa e também que venha prejudicar a saúde tanto física, emocional e mental também dessa criança, para que não venha ferir ela. Então, é importante que os pais explique o motivo, converse sobre as partes íntimas também das crianças,
num diálogo aberto, num diálogo onde eles possam promover para toda a família, inclusive, né? Explique sobre os limites do corpo, né? Nesse sentido. Então, tem partes que realmente as pessoas não podem tocar no nosso corpo, né? Tem partes que é realmente importante que nós, enquanto criança, enquanto adultos, inclusive, né? Nos protegemos mesmo nesse sentido para evitar com que as pessoas explorem esse toque no nosso corpo, né? Incentive seus filhos a conversar com você. Isso foi uma coisa que eu já tinha falado no começo, mas é importante mesmo, né? Quando a criança se sente segura para conversar com o adulto, principalmente com os pais, ela se sente mais segura para dialogar sobre alguma dificuldade que ela tem e mais ainda, se sente segura em contar talvez alguma coisa que esteja causando dificuldade, que esteja causando angústia, que esteja causando até mesmo sofrimento para ela naquele momento, né? Então, tentar aproximar as crianças através de um diálogo saudável, de um diálogo tranquilo, tentar aproximar as crianças num diálogo com os pais, isso é fundamental, né? Saiba o que ele está fazendo, por exemplo. Então, essa dica é saber o que os filhos estão fazendo para os pais é fundamental, porque isso pode trazer uma bolha de proteção nesse sentido, né? De proteção porque o pai vai saber como que a criança está em determinado local, né? Com quem está em determinado local. Se a criança fica muito tempo, talvez sozinha com algum adulto ou com alguma outra pessoa que o pai também não conhece, isso também é um fator de risco, né? Para a integridade, para o sofrimento dessa criança. Uhum. E trazendo mais à tona também, prestar mais atenção nas reações das crianças, inclusive, né? Muitas vezes as crianças falam com o corpo, falam verbalmente, né? Se expressam de outras formas. É interessante os pais tentar entender também essas reações, né? E por último, a princípio, né? Identifique os possíveis sinais de um abuso ou de uma violência, né? Sinais físicos, sinais psicológicos, sinais aí onde as crianças se expressam, né? De uma forma demonstrando sinais, demonstrando questões aí que talvez não esteja tendo uma relação saudável, não esteja tendo aí um dia tranquilo, né? Vou passar agora para a Elisa também exemplificar mais, Elisa, se você tiver para comentar. Sim, bom, eu vou falar um pouco sobre algumas violências que estão sendo identificadas agora com a pandemia do coronavírus, mas existem algumas violências contra crianças e adolescentes que elas já foram identificadas em outros períodos, né, em outros momentos de doenças infecciosas, né, que foram necessários isolamentos ou algumas coisas assim. Dentre eles, aparece a questão dos maus tratos físicos e os maus tratos mentais, né? A questão da negligência com a criança, né? O Douglas falou um pouquinho da questão da violência sexual, né? A gente também vai ter, por decorrência de mudança de rotina, sobrecarga dos pais, muitas vezes, né? Questões financeiras. A gente também vai ter crianças com estresse psicológico, né? Outra coisa que pode surgir muito com esse momento, e é muito vinculado, assim, à questão do financeiro, do fechamento dos comércios, da perca de emprego, é a questão do trabalho infantil, né? Também tem uma questão ligada ao abuso sexual, à violência sexual contra a criança, né? Que é a exploração sexual infantil, ela pode ser feita por troca de dinheiro, ou de repente por troca de algum favor, né? A gente vai ter também um grande número de crianças, né, que podem ser acolhidas porque perdem o pai ou perdem a mãe, né? A gente já está com um número de 100 mil mortes no Brasil por coronavírus, né? Então, a gente vai ter crianças que vão ficar desamparadas, né? Que vão perder esses vínculos familiares. O vínculo comunitário, ele já é restrito, né? E uma exclusão social, né? Porque a criança, ela perde esses espaços de interação. Então, a gente pode ter também crianças que se fechem um pouco mais, né? Que não consigam tanto se abrir para as outras coisas, né? E dentro disso, eu vou trazer um pouquinho do como que é feito o trabalho com crianças em situação de violência, né? Em um contexto normal de
não pandemia, né? A gente tem as crianças dentro do projeto, a gente convive com as crianças todos os dias, né? A gente, enquanto profissionais, a gente é capacitado para ter um olhar e uma escuta especializada com essas crianças, né? A gente está sempre atento a ouvir, a acolher as demandas dessas crianças. Então, no dia a dia, a gente consegue perceber essas violências. E como que a gente vai trabalhar com essas crianças se elas não estão ali com a gente não consegue ver no nosso dia a dia, né? E é um pouco do que a gente pode perceber com o fechamento das escolas, com o fechamento dos projetos, né, com as restrições dos serviços de convivência, né, e fortalecimento de vínculos, a gente vai perceber que a gente, por exemplo, no Disque 100 desse ano, devido ao isolamento social e às questões de distanciamento, a gente teve uma diminuição de 18% nos registros de denúncia contra crianças e adolescentes, né? E isso é muito preocupante, porque se a gente já tem as escolas fechadas, porque assim, quem que são os que mais detectam violência contra criança e com adolescente? São geralmente profissionais que trabalham nessa área, seja em escola, seja unidade de saúde, seja os projetos que acontecem, né? Então, eles são os que mais detectam e que mais estão trabalhando ali no dia a dia. Se a gente não tem essas pessoas ali no dia a dia que identificam, que são as que mais identificam, a gente também vai ter os vínculos comunitários dessas crianças e vínculos, muitas vezes, círculo familiar também, muitas vezes mais restritos, né? E o que acontece? Essa diminuição acaba acontecendo porque essas crianças, elas acabam sendo invisibilizadas, elas acabam não sendo assistidas, não sendo vistas, e acabam ficando fechadas dentro dessa violência, porque não tem... E até é uma coisa importante de se falar, para a gente que trabalha assim com criança e com adolescente, que a gente está todo dia, a gente tem um vínculo muito bom, a gente também, enquanto profissionais, se preocupa muito em manter esse vínculo com a criança, né? Para que a criança, se acontecer alguma coisa, ou se a família estiver acontecendo alguma coisa, para que eles tenham também essa confiança ainda de chegar na gente, poder conversar, poder falar, a gente se abrir, seja numa conversa, né, a gente, enquanto profissionais, a gente também atende o WhatsApp, a gente buscou formas, né, de fazer esse atendimento muito mais acessível para as famílias, né, para que a gente mantenha esse vínculo, para que a gente consiga, né, também estar assistindo essas crianças, né. A gente tem muitas... órgãos governamentais, Ministério Público, Conselho Tutelar, né, que estão com atendimento muito mais reduzido, né, e são órgãos extremamente importantes quando a gente está falando, né, da questão da violência contra a criança e adolescente, né, então são várias questões, né, a gente tem um caso especial que também são as crianças que estão acolhidas, né, que nesse momento estão sendo realizadas videochamadas, né, não estão podendo ter esse contato, né, com as famílias. E nesse momento, né, em um contexto, voltando um pouco, né, me prolonguei, mas voltando para um contexto de não pandemia, enquanto profissionais, quando a gente identifica que essa criança está sofrendo uma violência, que essa criança está sofrendo algum tipo de abuso ou algo assim, né, tá uma situação de trabalho infantil, a gente tem essa capacitação, a gente tem esse olhar, né, para a gente saber reconhecer essa violência, e a gente tem protocolos que a gente tem que seguir quando a gente detecta essa violência, né, que são os protocolos da rede de proteção. A gente aqui, né, por ser a nossa regional, a gente atua dentro da rede de proteção do Capanema, né, a rede de proteção, né, é o conjunto de todas as instituições que atendem essas crianças, que é a escola, a unidade de saúde, todas as escolas da região, né, as creches, sejam as creches conveniadas ou as creches não conveniadas, os projetos, a gente vai ter a unidade de saúde, CRAS, CREAS. Então, a gente tinha todo mês uma reunião mensal que a gente discutia, a gente conversava e a gente se articulava para fazer esse acompanhamento, esse monitoramento mensal, né? E cada um dentro do seu encaminhamento, do seu dia a dia, fazia o atendimento a essas crianças e a essas famílias. E o que aconteceu? A gente não tem mais os nossos encontros mensais, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que estar muito mais atento, principalmente, né, porque a gente está com acesso a essas crianças muito mais restritos, né, então a gente, eu vou falar um pouquinho depois sobre o atendimento da Passos, mas a gente continua mantendo alguns atendimentos devido à especificidade do nosso trabalho, né, a gente trabalha dentro da assistência social, e como a gente trabalha com o público em situação de vulnerabilidade, a gente não tem
como simplesmente parar com o nosso trabalho e deixar essas crianças e essas famílias desassistidas, né? Então, a gente tem que estar com esse olhar muito mais atento, né, para essas situações, para conseguir reconhecer essas situações, né? A gente está sempre se articulando, então a gente por mais que a gente esteja, às vezes, não no presencial, a gente está em contato com a unidade de saúde em todo momento, a gente está em contato com o CRAS, com o CREAS, a gente está fazendo o atendimento ainda à comunidade, né? Então, assim, por mais que esse trabalho em rede ele já exista, nesse momento ele se torna muito mais importante. Porque o que acontece? A gente não está com as crianças ali no nosso dia a dia, a gente não tem esse olhar, a gente não consegue identificar no nosso dia a dia com as crianças dentro do projeto, né? Então, a gente vai ter que aprender também a identificar isso em outros espaços, né? Então, ele se torna fundamental, esse trabalho em rede, para a gente conseguir atender essa criança de forma integral, né? E para que a gente consiga fazer com que essa criança saia dessa situação de violência e dessa situação de violação de direitos, né? Até porque outra questão, né, é que por ter o fechamento, né, e ser restrito o deslocamento, contato físico, né, alguns serviços também eles acabam tendo esse acesso restrito e acabam aumentando a demanda também, né? Então existe um aumento da demanda e uma diminuição na carga horária ou no trabalho, né? Então também é outra questão que a gente tem que ficar bem atento. Sim. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre como que a gente tem feito na Passos da Criança nesse momento de pandemia, né? A gente não parou com as atividades, né? A gente atua dentro da assistência social como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Funciona basicamente como um contraturno escolar, as crianças vêm no período da manhã ou no período da tarde. Como a gente não pode, né, a gente não é uma conveniada da FAS, né, a gente atua na região da Vila Torres, a gente está dentro da política de assistência, né, mas a gente não tem algumas especificidades para o nosso trabalho, então a gente segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a gente está sempre dialogando com as outras instituições para saber como é que está o atendimento, né, e uma das coisas que a gente quis manter e a gente manteve, né, foram os atendimentos interdisciplinares, né, com as crianças e com as famílias, né. Então, a gente tem uma equipe que é formada por terapeuta ocupacional, psicólogo, eu como assistente social, a gente tem yogoterapeuta, a gente tem coordenação pedagógica. Então, esses profissionais, eles continuam fazendo esses atendimentos com as famílias, né, a gente mudou um pouco a forma de atendimento, a gente tem os atendimentos por WhatsApp, a gente tem os atendimentos, os contatos por telefone, e alguns casos bem específicos, né, porque a gente entende a realidade aqui da nossa comunidade, tem famílias que a gente não consegue no online, a gente ainda tem que trabalhar no presencial com essas famílias, mas seguindo todas as recomendações, uso de máscara, uso do álcool em gel, uma pessoa atendendo por vez, com todo o distanciamento. A gente também tem os kits pedagógicos, né, a gente como uma forma também da gente continuar fazendo esse trabalho com as crianças, né, o que a gente percebe é que se as crianças não estão na escola, se elas não estão no projeto, essas crianças, elas estão na rua, porque os pais também trabalham, os pais, né, têm suas demandas, né, além do cuidado com as crianças, né, e a gente percebe que essas crianças estavam muito na rua. E o que a gente fez? A gente fez esses kits pedagógicos, que são enviados quinzenalmente para as crianças, né, para elas terem atividades para realizarem com os irmãos, com as famílias, dentro de casa. Ele é um kit, ele se difere um pouco do kit escolar, porque ele vem ser bem mais lúdico para as crianças, né? A gente faz o acompanhamento escolar, né? A gente não faz o acompanhamento escolar no sentido de um reforço escolar, mas a gente faz um acompanhamento de saber se essas crianças estão conseguindo pegar o kit nas escolas, né? A gente vive aqui em uma comunidade que nem todas as crianças elas têm acesso à internet, né, o que dificulta, né, esse acompanhamento nas aulas. Então, a gente também faz esse contato com a escola para saber se as crianças estão pegando kit, se elas estão apresentando alguma dificuldade, né, porque é dessa forma que a gente vai estar conseguindo fazer esses acompanhamentos com as crianças, né, seja no contato com as instituições, seja nos poucos momentos que a gente tem com as famílias, né, a gente, como eu falei, em algumas situações a gente ainda realiza visitas domiciliares, né, mas também tomando todos os cuidados. Você quer falar um pouquinho mais dos atendimentos? Sim, posso complementar também.
vocês podem ver que a live aqui é compartilhada, assim, entende? Não existe necessariamente um roteiro, é uma discussão, né, no caso. Então, vocês que estão aí em casa, ou no trabalho, ou até mesmo em outras situações, quiser contribuir através de perguntas e através até mesmo de através até mesmo de outras orientações, né? Fique à vontade. Estamos aqui para esse diálogo aberto com todos vocês, né? Como a Elisa bem disse, bem trouxe para todos nós, o trabalho da instituição, ele dá para perceber, então, que é fundamental, e por isso a relevância, mais uma vez, desse tema, né? Porque quando é desenvolvido um trabalho como esse, quando a comunidade ou a cidade como um todo tem um trabalho como a instituição, como nós da instituição desenvolve na comunidade, né? Esse trabalho se estende para outras vertentes, né? Por exemplo, a criança pode se sentir mais motivada, um exemplo disso, a trabalhar os seus sonhos, né? A trabalhar seus projetos de vidas, inclusive, né? A criança pode se sentir mais acolhida para vir discutir temas para ela que em casa talvez ela não consiga, né? A criança pode se sentir mais à vontade e mais acolhida ali também por conta dessa questão de preservar, de ter uma alimentação saudável também na instituição, né? Coisa essa que muitas vezes é uma realidade, muitas vezes aqui da comunidade, inclusive, muitas famílias têm essa dificuldade com a questão da alimentação também. E nesse momento de pandemia, isso tende a piorar um pouco, mas também isso reforça ainda mais o nosso trabalho enquanto instituição, com o apoio da própria comunidade, de outras instituições, empresas, inclusive, que nesse momento de pandemia se juntaram e estão dando esse apoio também de entregar cestas básicas, de entregar outros materiais de higiene pessoal, inclusive, né, de kits para primeiros para cuidados com a questão da saúde, inclusive, né, kit de biossegurança. E isso a instituição está também preservando, desenvolvendo esse trabalho com essas parcerias, está preservando o bem-estar e a integridade dessas pessoas, né, que muitas vezes não pode nem parar para se isolar na tua própria casa, né, que é a recomendação necessária, não pode se isolar por conta dessas demandas que tem que correr atrás, né, por exemplo, se ela não correr atrás de dinheiro, por exemplo, para trazer para dentro de casa, não vai ter como comprar os alimentos ou esses itens necessários para todos nós, né, nesse sentido. E isso tende a piorar quando nós estamos enfrentando aí um período aí de falta de água, né, nesse sentido, de águas está sendo meio que racionada, né, nesse sentido. É necessário, mas também isso afeta a nossa saúde, afeta também a nossa higiene, nesse sentido, né. Então, por isso que o apoio da instituição, o apoio das pessoas que estão aqui, que estão ouvindo essa live, quando elas prestam esse apoio, isso é fundamental porque reforça ainda mais a importância do nosso trabalho, né, e reforça também a importância de prevenir esses tipos de violências, que já foi discutido também, prevenir as violências para que isso não ocorra de uma forma tão dramática, tão drástica, como está ocorrendo atualmente, né, nesse sentido, para que isso se evite cada vez mais, né? E a instituição também conta com apoios da própria equipe, né? Muitas vezes, como nós também, da instituição, estamos aí aprendendo a lidar com essa pandemia, e não parando com os atendimentos, né? Seja fazendo atendimentos online, seja fazendo atendimentos presenciais, indo na casa das famílias, entendendo a realidade da pessoa, do público que nós atende, isso semanalmente, diariamente, seja através do diálogo, melhorando o vínculo ainda mais, né? As famílias e as pessoas também se sentem mais à vontade em vir conversar com a gente, em vir buscar esse apoio. Isso é fundamental, né, nesse sentido. E complementando também a isso, talvez você que esteja ouvindo a gente, talvez já sofreu ou sofre ainda algum tipo de violência, né? E eu vou pedir nesse momento, de uma forma muito sensível também, pedindo licença, inclusive, para que você busque ajuda, né? Para que você que está ouvindo nesse momento busque apoio para lidar com essa situação. Eu tenho certeza que tem várias. Depois nós vamos aqui expor onde você que está precisando desse apoio possa buscar ajuda, inclusive, né? Tem a violência, abuso sexual, né? Inclusive, violência sexual, tem violência psicológica, violência física, inclusive, e as pessoas não podem aceitar isso como sendo uma coisa normal, né? A sociedade como um todo não pode aceitar esse tipo de situação como sendo uma situação normal, né? Tudo aquilo que nos faz mal
não é normal. Tudo aquilo que nos faz sofrer constantemente, isso precisa ser tratado o mais rápido possível. E quando a criança, principalmente, sofre violência, isso precisa ser lidado, precisa ser retratado, precisa ser ressignificado para ela, e é por isso que eu reforço mais uma vez a importância do trabalho da instituição e a importância de cada um de vocês que estão aqui acompanhando, que estão disponibilizando o tempo de vocês, poderiam estar fazendo outras coisas, mas estão aqui porque se interessam por esse tema, e talvez esse tema toque vocês também. Pedimos para que vocês não fiquem calados, se vocês perceberem, se vocês verem algum tipo de violência nesse sentido, para que vocês se exponham, para que vocês denunciem, né? Tem alguns canais de como que vocês, como que a população como um todo pode fazer esse tipo de denúncia de forma anônima, né? Então você não precisa se identificar, preservando até mesmo o teu bem-estar nesse sentido, né? E quando as pessoas tomam esse tipo de atitude, de denunciar, de se expor nesse sentido, está preservando a saúde, a integridade da outra pessoa, né? Por mais que a outra pessoa não seja uma criança, seja um idoso, por exemplo, por mais que a outra pessoa seja uma gestante, inclusive, né? Hoje, essa semana, nós fomos pegos aí com o caso lá da criança que ficou grávida do tio, né? Nesse sentido, e tava uma discussão imensa sobre isso. Então, são casos como esse, inclusive, que nós devemos prevenir, que nós devemos evitar na sociedade. E como que nós podemos evitar? Tomando atitudes simples, atitudes essas que podem salvar vidas, inclusive, né, muitas vezes. Desenvolvendo ações que não vai tomar muito tempo seu, só talvez você pode acessar aí nas suas redes sociais, inclusive, acessar a internet, acessar o telefone e pedir ajuda, pedir apoio para essas pessoas que talvez estejam sofrendo nesse sentido, né? A Elisa e eu preparando também um material aqui de como que as pessoas podem buscar ajuda, então, já que nós estamos falando nesse sentido, né? E se você, mais uma vez eu repito, se você já sofreu por violência ou presenciou ou presencia, inclusive, alguma pessoa que esteja passando por essa situação, busque levar essas dicas para o dia a dia de vocês, inclusive, né? Então, uma das dicas é você ligar para o Disque 100, como a Elisa falou também, inclusive, né? Você poderia só falar do Disque 100, Elisa? O Disque 100, na verdade, ele recebe denúncias tanto de violência contra a mulher, né, violência doméstica, e agora, esse mês, eles começaram a testar o Direitos Humanos Kids, que ele é um canal que ele vai ser específico para denúncias voltadas a criança e adolescentes, entendendo que nesse momento de pandemia, a gente tem um cenário que é mais ou menos assim, a gente tem uma diminuição de 18% nas denúncias de criança e de adolescente, a gente tem um aumento de denúncias de questão de violência contra a mulher e questão de violência doméstica, né? Então também a gente, ao olhar para esses dados, a gente percebe que essas crianças também, de alguma forma, mesmo que indiretamente, elas estão sofrendo com outras formas de violência, né? Se aumenta a violência doméstica, aumenta os conflitos familiares, aquela criança não tem um ambiente mais saudável, né? Aquela criança, ela tá sob estresse, ela tá, né, sobre ali uma situação de risco, né? Então, é importante, né, ter acesso a esses canais, né, o Disque 100, ele é anônimo, qualquer pessoa pode entrar em contato, qualquer pessoa pode denunciar, ele pode ser feito de telefone fixo, de celular, de qualquer meio que for possível. Existem meios online também para fazer essa denúncia, né, mas o Disque 100, ele é importante porque para além, né, de denunciar, né, a gente consegue ter dados, a gente consegue saber o número, né, dessas violências, né, consegue mapear os espaços onde essas crianças estão sendo mais violadas de certa forma, né. Então, o Disque 100, ele é a forma mais acessível, né, se você, às vezes, é dentro da sua família, é com o seu vizinho, e você tem algum receio, é algo assim, é um espaço que você pode fazer essa denúncia de forma anônima, bem tranquilo, não é ligado a nenhuma pessoa, nada assim. Então, ele é uma denúncia anônima, ele é o meio, né, que as pessoas que não são profissionais, né, que acompanham as crianças no dia a dia, é o meio mais utilizado ainda para denúncias, né? E daí, como eu falei, né, agora está sendo testado esse Direitos Humanos Kids, né, que ele vai fazer parte do Disque 100, mas com essa especificidade para criança e para adolescente, né?
Ele ainda está em fase de teste, né? A gente está acompanhando, né? Para quem quiser saber, depois a gente pode divulgar mais informações na página da Passos mesmo, né? Com como que vai funcionar esse canal, né? A gente sempre está mandando também informações para as famílias, na comunidade. Então, também está sempre alertando e orientando essas pessoas, né? De como elas podem denunciar, porque não é só a denúncia, né? A pessoa, até ela denunciar, também é um processo interno. Até para essa criança, quando ela fala, né? Quando a criança ela vai falar dessa violência, para ela já é um processo de tirar do individual e trazer para o social, sabe? Então, essa criança ela já está passando por um processo que ela precisa de um acolhimento, de um apoio, de uma escuta, né? Não só elas, mas também a questão das famílias, né? Às vezes a família não sabe como agir nessa situação, né? Então, a gente tem profissionais, né? A gente tem, por exemplo, a gente, né? Que trabalha dentro do sistema de garantia de direitos das crianças e do adolescente, a gente, profissionais treinados para lidar, treinados, né, capacitados, né, e em certa parte, né, porque a gente ainda sempre se pega ainda, porque não é fácil, gente, não é porque você é profissional que você sabe o que você está fazendo, que é uma coisa fácil de se lidar, né, e a gente ainda é ser humano, né, então tem muita coisa que acaba pegando a gente também. Complementando também o que a Elisa está dizendo, tem outras plataformas online, inclusive, né, que nós como cidadãos, inclusive, que tem acesso a celular, inclusive, né, pode baixar, né, um aplicativo que se chama Proteja Brasil. Ele está disponível nas plataformas para iPhone, né, e também para iPod, como que é? iPad, isso. Enfim, está disponível nas plataformas, né, nesse sentido. Então, as pessoas que quiserem ter acesso a esse tipo de aplicativo, também pode ter acesso baixando no teu celular e fazendo a denúncia de forma anônima também, né. Além disso, nós temos os CRAS, os CREAS, né, e os conselheiros tutelar, que pode ajudar nesse processo, inclusive, né. Então, se as pessoas quiserem buscar também esse tipo de ajuda, em cada região, em cada bairro, inclusive, tem o CRAS de referência, o Conselho Tutelar de referência também, nesse sentido. Então, daí, esse tipo de ajuda que nós estamos relatando para vocês, qualquer pessoa pode buscar esses meios também, né? Tanto ligar para o Disque 100, quanto baixar o aplicativo Proteja Brasil, quanto conversar com o Conselho Tutelar, conversar com o CRES, com o CRAS, né, buscar formas também de que vocês mesmos se sintam mais à vontade em poder fazer esse tipo de intervenção, né, mas o importante é para que não fique omisso a algum tipo de violência, né, e só para exemplificar mais ainda sobre a importância, né, do porquê denunciar, do porquê as pessoas precisam, talvez ter a consciência de que isso causa risco para a vida de todo mundo, né, para a vida das pessoas que estão sofrendo aquele tipo de violência, né. Tem alguns dados aqui que tem outro aplicativo que se chama SOS Brasil Criança. Esse aplicativo também ele funciona como um fator de denúncia, inclusive, né, e as pessoas podem ter acesso a ele, também e poder fazer denúncias por lá, poder relatar alguma situação de violência e algum outro tipo de contexto também nesse sentido, né. Mas segundo o aplicativo SOS Brasil Criança, o Brasil é a quinta nação mais violenta do mundo, né? E não é especificamente com criança, é uma forma geral, né? Sendo a quinta nação mais violenta do mundo, segundo os dados do aplicativo, nos coloca em uma posição mesmo de alerta, né? E de prevenção, de promover mais tipo de prevenções ainda para evitar outros possíveis danos, né? Inclusive. E trazendo para uma outra vertente, né, as violências e acidentes são as maiores causas de morte de crianças, adolescentes e jovens entre 1 e 19 anos no Brasil, né, sendo violência e acidentes sendo as maiores causas de morte, né, de crianças de 1 a 19 anos no Brasil. Esse é um dado bem interessante, também um dado que nos faz refletir, né, sobre a importância de nós lidar com mais frequência sobre esse tema, inclusive, né. Dentre esse tipo de violência, esse tipo de acidente também, né, temos o suicídio, que é uma coisa que pouco, na verdade, se fala nas mídias, né, mas é uma coisa importante nós relatarmos aqui, porque isso faz parte também do nosso dia a dia, inclusive, né. O suicídio, ele é uma violência
é que a pessoa comete para si mesma, né? Um tipo de violência, seja por um esgotamento emocional, seja por um processo meio de depressão também, que a pessoa esteja talvez vivenciando ali nesse processo de existir, inclusive, né? Mas isso causa muito desconforto também para o contexto familiar e para o contexto da comunidade, inclusive, né? Temos também os homicídios, né, que são mais predominantes para a juventude negra, e predomina mais também no sexo masculino, inclusive, mas também temos grande porcentagem, grandes dados aí em relação ao sexo feminino também nesse sentido, né? Temos o estupro é a violência mais atendida nas unidades de saúde contra crianças e adolescentes de 0 a 13 anos de idade. Eu vou repetir, o estupro é a violência mais atendida nas unidades de saúde do Brasil, nas unidades de saúde de crianças e adolescentes de 0 a 13 anos de idade. Isso são dados assim que são pouco divulgados, inclusive, mas também é uma coisa importante para nós discutir e refletir também sobre a importância de lidarmos com esse tema mais uma vez, né? De desenvolvermos trabalhos ou contribuir com trabalhos que promove esse tipo de acolhida, né? Deixa eu ver. E a violência sexual, a ocorrência mais predominante é meninas, mas também temos grandes relevâncias aí no sexo masculino também. E também, por último, temos o bullying, que acontece com mais frequência nas escolas, né, nos contextos de outros tipos de instituições também. E que isso causa um transtorno também imenso para a sociedade, imenso para as pessoas que sofrem esse tipo de situação, né? E é uma coisa que também as pessoas precisam relatar, precisam dialogar e precisam falar com mais frequência sobre esses temas, pois a sociedade precisa praticamente, não estou dizendo que não está acordada, né, mas precisa realmente agir com mais eficácia e com mais proteção para esses tipos de situações e para que venha amenizar cada vez mais, né, na nossa sociedade hoje em dia. E quais daí você pode até estar se perguntando, né, nesse sentido, né? Tá, mas você está falando tudo isso. E quais são realmente as consequências disso para as pessoas que sofrem violência, né? As consequências são diversas. Elas variam desde distúrbios emocionais ou afeta o emocional ou mental das pessoas que sofrem violência, né? Tem as doenças sexualmente transmissíveis, né? As pessoas, no caso do abuso, pode vir aí a ter que carregar uma doença sexualmente transmissível por conta dessa situação que sofreu, né? Gravidez não desejada, né? Isso é uma coisa que também acontece com frequências em muitos casos, inclusive, que não são divulgados, né? Até a morte das vítimas, inclusive, por conta de um esgotamento emocional, por conta de um processo delicado ali que as pessoas estão sofrendo, vem até mesmo a cometer o suicídio por conta da situação que não aguenta mesmo, ou até mesmo as pessoas acabam falecendo por conta da agressão, por conta da violência, inclusive, né? As mortes acontecem muitas vezes, né? Muitas vezes as mortes acontecem pelo simples fato das pessoas que sofreram abuso sexual, das pessoas quererem cometer ali o aborto, né, um aborto clandestino, e por conta desse processo de aborto clandestino acaba tendo diversos tipos de problemas ali físicos e acaba vindo até mesmo falecimento, inclusive, né? Isso são coisas que nós precisamos lidar e é importante que nós, enquanto instituição e profissionais da assistência, e profissionais da psicologia também, e profissionais que estão diariamente na instituição, seja educador, a equipe da administrativa, a equipe de marketing lá da instituição que trabalha com isso diariamente também, é importante que nós promovamos mais momentos assim para que vocês e nós também fiquem mais cientes sobre a importância desse conteúdo, né? Bom, a gente está chegando já quase no final da nossa live e chegaram algumas perguntas. E uma delas é como a Passos identifica os casos de violência? Bom, num contexto normal, né, não pandêmico, os casos de violência a gente consegue identificar, né, como eu comentei anteriormente, né, a gente
enquanto profissionais, né, que trabalham com crianças e adolescentes, né, que estão em situação de vulnerabilidade e risco, né, então a gente tem uma capacitação e uma formação para a gente estar fazendo esse atendimento a essas crianças, né, então no dia a dia é através da observação, né, tem violências que trazem características para as crianças que elas são bem marcantes, né, que dá para reconhecer bastante. A escuta é através, às vezes, das conversas que as crianças têm entre elas nos corredores, na visita domiciliar, quando a gente vai nas casas, quando a gente percebe a interação das crianças com as famílias, né? Então, enquanto a gente, enquanto profissional, a gente tem esse olhar, tem que ter esse olhar muito atento e apurado, né? E a gente saber sobre essas violências, a gente saber como reconhecer, a gente saber como que a criança se comporta quando ela tem está em determinada situação de violência, né? Então, a gente se capacita, né? Junto com a rede de proteção, né? Então, a gente também tem muito apoio das outras instituições quando a gente tem alguma dúvida, quando a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, é dessa forma que a gente vai identificando. Como as crianças não estão com a gente no projeto, né? Então, acaba sendo bem mais restrito, né? Na Passos, a gente realmente optou por manter a equipe trabalhando, não necessariamente o projeto, as atividades com as crianças, mas a gente optou por manter esses atendimentos, né, para a gente também tá perto dessas crianças, por mais que não tenha o contato físico, não tenha o abraço, a gente consegue ver o olhar, a gente consegue ver a risada, a gente consegue perceber a interação com a família, né? Então, é dessa forma que a gente vai identificando, no contato com a criança, no contato com a família, no dia a dia, percebendo essa criança, né? Como a gente tem um trabalho muito bom de vínculo, a gente trabalha muito a questão do vínculo, do afeto com as crianças, né? A gente tem uma certa confiança das famílias, né, também, né? Então, a gente vai criando esses meios para a gente ir identificando, né? A gente está com as crianças ali todos os dias. A gente tem crianças, né? A gente não diz nomes, não traz nada, né? Mas a gente tem crianças que a gente percebe que com o isolamento elas estão muito mais fechadas, elas não estão se abrindo tanto, elas precisam de um apoio, talvez, no sentido do diálogo mesmo, né? Porque acaba sendo restrito esse diálogo. Você não vai para a escola, você não conversa com as suas amigas, você não conversa com a sua professora, você não conversa com ninguém, fica muito restrito, né? Então, dessa forma que a gente tem trabalhado e tem buscado identificar, né? Uma coisa que é importante de falar, que foi uma das intervenções que a gente pensou e que, para fazer com as famílias, eu vou deixar o Douglas falar um pouco, que é o quadro da boa convivência, que é uma forma de a gente trabalhar com as famílias, como essas violências, elas acontecem, principalmente no meio familiar, nesse meio que a gente tem, e as crianças, elas estão nesse momento de isolamento em domicílio. A gente não adianta trabalhar só a criança, ela não é um ser isolado do mundo, essa criança, ela tá nesse meio, ela tá ali convivendo, né? Então, a gente foi, de alguma forma, levar esse trabalho que a gente já vem fazendo para dentro das casas, nesse sentido de trabalhar, e agora? O que essas crianças, tá todas as crianças em casa, todos os pais estressados com as crianças, que correm de um lado para o outro, não para de gritar. Então, como que a gente também pode trabalhar esse ambiente saudável para a criança, né? Sim, sim. A Elisa também até complementou e exemplificou bastante esse processo, né? Como todos nós somos seres humanos, logo pais, filhos, mães, enfim, responsáveis, né, pelo contexto ali familiar, é normal que tenha em algum momento algum tipo de conflito, né, nesse sentido. O quanto a gente puder mais evitar nesse sentido o tipo de conflito, para que esse conflito não fique um conflito que se estenda por mais tempo, ou que vire outro tipo de situação que possa trazer transtornos físicos, emocionais ali para todo o contexto familiar. A proposta da criação do quadro da boa convivência vem de encontro a tentar proporcionar ali, através do diálogo com as famílias, tentar proporcionar um momento onde as famílias tenham a voz e vez, né? Então, ou seja, o pai, a mãe e as crianças, inclusive, possam relatar talvez algum desconforto em alguma situação específica. E naquele momento ali é criada uma estratégia junto com as famílias para poder lidar com essa situação, né? Então, por exemplo, até o quadro da boa convivência, ele bebeu na fonte de um livro da metodologia do Tá Combinado, que é do FaZe Milani,
onde salienta realmente essa importância de criar combinado nas instituições, enfim, né? Mas no contexto familiar é importante as famílias terem alguns combinados claros para todos, né? E fortalecer ainda mais esses combinados. E é importante também que a família perceba algumas coisas, alguns conteúdos que eles precisam evitar no dia a dia, né? Para que isso não cause desconfortos, inclusive, né? Como um todo. Então teve até uma intervenção bem legal, relatando rapidinho para vocês, que nós fomos na casa das famílias, em que a família percebeu que precisava dar mais abraço, né? Uns nos outros, né? Então, nesse momento, onde a mãe e a família relatou que precisava dar um abraço, fortalecer mais ainda os abraços, né? Eles ali no momento, eles se abraçaram, né? E foi um momento legal porque foi uma proposta em que partiu deles, inclusive, né? Então, isso se estendeu e está se estendendo hoje ainda, porque a partir do momento que nós fazemos a aplicação do quadro da boa convivência, há o acompanhamento também da família depois da criação do quadro da boa convivência, para ver como é que está a rotina das crianças, como é que está a rotina da família no contexto, para poder tentar ajudar de alguma outra forma, né? Nesse sentido. E o trabalho da instituição contribui muito mais além disso, né, se estendendo aí as intervenções junto com a rede de proteção, né, da comunidade, que busca também promover atendimentos e promover aí intervenções relacionadas ao bem-estar mesmo dessa população que está precisando, né? E também se estende em outras vertentes, nós damos apoio também às pessoas que estão em situação de rua, né, nesse momento, e estão precisando de apoio mesmo, seja com algum tipo de mantimento ou algum prato de comida, inclusive, né, que muitas vezes vem procurar nossos serviços ali para poder ter esse tipo de acolhida, né? E, e isso é um trabalho importante mesmo, até porque a comunidade percebendo toda essa intervenção, todo esse apoio que nós estamos proporcionando para a comunidade entende e acolhe e também participa junto, né? É interessante também perceber que, como nós estamos numa situação de pandemia, estamos vivendo uma situação difícil, mas as famílias demonstram nesse momento um processo de resiliência muito interessante e muito importante, né? Por que resiliência? Porque as pessoas têm que aprender a viver com isso e buscar meios para superar talvez algumas situações difíceis, né? E é isso que as famílias, é isso que a comunidade está fazendo, pelo que nós estamos percebendo, né? Da forma dela, do contexto, da possibilidade dela também, as famílias estão se movimentando, estão buscando apoio para poder lidar com essa situação de uma forma mais acessível, né? E estamos pensando aí em estratégias para depois da pandemia e durante a pandemia, né, pensando em outros contextos para poder atender melhor ainda essas famílias, a comunidade como um todo. E você que está nos ouvindo aqui, quiser contribuir com o trabalho da instituição, siga nas redes sociais, né, divulgue o trabalho da ONG aí para os amigos de vocês, para a comunidade de vocês também, para que as pessoas apoiem ainda mais o trabalho que é tão bonito, né, que as pessoas fazem aqui na instituição e na comunidade, e tem o apoio de várias pessoas, mas quando as pessoas contribuem mais, compartilham mais um com os outros, esse trabalho tende a crescer cada vez mais. Bom, a gente vai finalizar a live, a gente tem 2 minutos agora para finalizar rapidinho. O Douglas falou, né? Assistam a gente, acompanhem a gente. Quinzenalmente a gente tem as lives, sempre abordando temas bem interessantes, né? Relacionado a desenvolvimento integral da criança. Facebook, Instagram, a gente está sempre postando os kits pedagógicos, alguns atendimentos que a gente realiza. E sobre o tema, importante, né, a gente está sempre atento, a gente está sempre de olho, a gente se informar, para a gente saber reconhecer comportamentalmente, tem essa palavra? No comportamento, agora criei. No comportamento das crianças, né, dá para perceber quando essas crianças estão sofrendo algum tipo de violência e negligência, a gente criar espaços de confiança, escuta, vamos ouvir essas crianças, vamos dar espaço para essas crianças falarem, vamos criar um espaço onde essa criança se sinta confiante se ela acontecer alguma coisa, né, e ela precisar desse apoio. E também a gente está aí, né, ir atrás desses profissionais, a gente tem diversos profissionais que trabalham com proteção da criança, né? Se informar, se você tiver dúvida, alguma coisa assim, se informa antes, procura CRAS, CRES, Conselho Tutelar, Disque 100, tem vários meios aí para a gente denunciar a violência contra a criança, para além do trabalho que a gente já vem tentando realizar aí no dia a dia. Complementando só, Elisa,
eu realmente gostaria de desejar parabéns assim para vocês que estão acompanhando nós nessa live. Parabéns mesmo, assim, porque isso é fundamental, né? Quanto mais pessoas vê esse processo, mais vida nós podemos salvar, né? E eu não falo isso da boca para fora, não. Eu falo isso porque é um fato, né? Quanto mais as pessoas são informadas, mais atitudes elas têm e mais atitudes elas tomam sobre isso. Então, parabéns vocês que estão comentando, vocês que estão divulgando nosso trabalho e divulgando para as redes sociais de vocês também. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada, pessoal. Boa noite para quem acompanhou a gente. Até a próxima live. E não esquece de acompanhar o nosso trabalho lá no Facebook e no Instagram, tá bom, pessoal? Até mais.